Agradeço aos irmãos do AMP por esse convite de estar aqui ministrando essa palavra, desse tema tão oportuno, muito bom, né? O que Cristo oferece, Ele é, e a gente tem tido a oportunidade de estarmos vendo desde a sexta-feira, né? Alguns dos eu sou dito por Jesus acerca de si mesmo, com base no Evangelho de João. Hoje nós vamos para João, capítulo 10. Convido você a abrir sua Bíblia nesse texto. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos seguir aqui. Eu quero ler com vocês desde o versículo 1 até o versículo de número 10. Mas nossa ênfase mais específica vai ser dos versículos 7 ao 9. Ao 10, melhor dizendo. Tá certo? Vamos ler esse texto? Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, obrigado. Já oramos, já lemos tua palavra. Mais uma vez, te rogamos a tua bênção sobre nós nessa hora. Vem com poder e graça sobre nós, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos compreender e crer na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Há portas que, quando o homem entra por elas, não consegue mais sair. Você já se sentiu preso, ou com a sensação de estar preso a algum ambiente? Tem gente que morre de medo de ficar preso num banheiro, não é? Tem gente que morre de medo de ficar preso num elevador. Eu não sei vocês, mas quando eu entro no elevador, eu fico olhando por onde é que sai isso aqui. A gente fica desconfiado, né? É, pior. Misericórdia, não quero nem pensar nisso, irmã. Eu mesmo nunca experimentei essa sensação dessa forma, mas eu vivenciei de outra forma, assistindo um desenho chamado A Caverna do Dragão, um pouco antes de Dragon Ball, bem antes de Dragon Ball. É um desenho bem interessante que começa com um passeio de 6 crianças num parque de diversões de uma cidade, um novo parque. Essas crianças, elas resolvem entrar num brinquedo chamado Caverna do Dragão. Só que o brinquedo tinha um poder estranho, que ele transportava as pessoas para outra dimensão. E é isso que ocorre com essas crianças. Eles são levados para outro mundo ou outro reino. Nesse outro mundo, é um lugar estranho, bem diferente do parque, bem diferente das expectativas que eles tinham ali, em casa, no parque, na sua cidade, se divertindo. Era um lugar estranho, um lugar obscuro, no qual eles vão ter que enfrentar vários desafios na tentativa de voltar para as suas casas. Era isso que eles desejavam. Eles nunca conseguem isso. Pelo menos nos 27 episódios que foram escritos e lançados, isso não ocorre. Tem um último episódio que ele não foi
produzido, mas foi escrito, e ele foi lançado em HQ, e tem lá o final dele. Mas tem muita especulação quanto a isso e muito mistério ainda na Caverna do Dragão. Depois você pode dar uma olhada nesse último episódio. Na verdade, são 2 episódios. Uns dizem que um é falso e o outro é verdadeiro. Um dos autores acabou afirmando a veracidade de um e, da mesma forma, negando esse outro suposto final, que tratava esse reino como se fosse um inferno, um negócio bem tenebroso. Vou nem contar para as crianças não ficarem muito assustadas aqui. O portal é muito interessante, porque nesses episódios, em dado momento, aquele portal se abria, mas as crianças nunca conseguiam atravessar essa porta a tempo. Sempre chegava um indivíduo chamado o Vingador, e ele atrapalhava tudo. Eram esses 6 jovens, esses 6 adolescentes, vou citar o nome deles aqui para vocês rememorarem aí o pessoal do tempo da Xuxa, né? Eric era um cavaleiro, né? O mais fracote de todos. Diana, um acrobata com sua vara brilhante. E tinha também Sheila com seu capuz de invisibilidade. Presto era um jovem feiticeiro com seus truques de mágica que quase nunca davam certo. Tinha também o Robbie com seu pedaço de pau cabuloso, né? Batia e o chão rachava. Hank com seu arco e flecha poderoso. Também tinha o unicórnio que, sei lá, ele só atrapalhava também, né? Mas a gente começava a ter pena dele por causa do choro. Mas tinha uma figura que ela é a mais cabulosa de todos. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Quem é esse? Quem? O mestre dos magos. Que figura cabulosa. Porque a gente nunca conseguia entender de fato se ele ajudava ou se ele atrapalhava. Ele tinha aquele lance: mestre, como é que a gente consegue chegar ao portal e como é que a gente consegue voltar para casa? Ele dizia alguma coisa do tipo: siga o seu coração. Né? Muito subjetivo. E ele nunca dava pistas reais. E muitos especulam que ele, de fato, era um daqueles que estavam cogitando contra a saída dessas crianças de volta para a casa deles. Eles precisavam de ajuda. O mestre dos magos seria aquele que supostamente conduziria esses jovens através do portal, mas ele parecia muito mais atrapalhado que tudo. Sua mensagem era obscura, enigmática, imprecisa. Ele nunca ajudava de fato e essas crianças não conseguiam atravessar e voltar para suas casas. Então, eles precisavam de alguém que os conduzisse, que essas crianças sozinhas elas não conseguiriam chegar de volta às suas casas, ainda que tivessem recebido algumas armas, que tivessem um poder limitado, que na verdade, no final de contas, não conseguia abrir aquele portal, fazer com que aquele portal permanecesse com suas portas abertas. Você ficava aflito que nem eu? Quando você olhava aquela brechinha, naquela brechinha tinha um quê? Tinha uma montanha-russa. Naquela brechinha que a gente via, tinha um carrossel. Naquela brechinha que a gente via, a gente conseguia ver uns brinquedos, e eu ficava: vai ser hoje! Hoje eles conseguem! E, puxa vida, não era naquele dia. Isso me dava uma baita de uma frustração. Sabe de uma coisa, gente? A gente precisa chegar até Deus. Sozinho nós não conseguimos. E a gente precisa de alguém para nos conduzir até o nosso Senhor. Esse texto vai nos mostrar, como nós temos visto em vários outros textos desde a sexta-feira, alguém que é poderoso e que tem disposição e é o único que pode nos conduzir nesse caminho, porque ele é a porta e ele aponta a porta. Porque o que ele oferece, ele é. Nós vamos ver acerca desse Jesus, que é aquele que conduz suas ovelhas a Deus, sendo a porta da salvação. Primeiro, nós vamos ver que Jesus é a porta das ovelhas. Depois, os que não entram pela porta, esses são perigosos. Em terceiro lugar, vamos ver que os que entram pela porta, eles estão seguros e recebem vida abundante. Primeiro ponto aqui, Jesus, ele é a
porta das ovelhas. A gente tem visto as declarações de Jesus acerca dos 7 eu sou. Eu não vou precisar repetir, nós já temos visto, ouvimos com o André na sexta-feira, ontem com o pastor Cleiton, e se você quer ainda estudar sobre isso, tem um texto no boletim que você pode dar uma averiguada lá e ver esses 7 eu sou. Mas se bem que a gente tem falado sobre vários desses nesses dias, essa passagem, ela é conhecida como o discurso do bom pastor. Ela é bem maior, ela começa do versículo 1 ao versículo de número 21. Mas ela já segue o capítulo 9, com Jesus formulando sua acusação sobre a cegueira espiritual dos falsos mestres, dos falsos pastores, ou seja, dos fariseus. Tanto é que nos versículos 39 a 41 do próprio capítulo 9, vai ser como se fosse esse elo de ligação, onde não há nenhuma transição mais abrupta, o que dá a entender que é uma passagem continuada. Nessa fala dos versículos 1 ao 18, a coisa parece um tanto quanto confusa, né? Porque, ora, Jesus está falando que ele é o pastor. Depois, a partir do versículo 7, ele vai começar a usar outra figura, mostrando que ele é a porta das ovelhas. A partir do versículo 11, ele vai voltar com a figura do pastor, dizendo que ele é o bom pastor. Aí, então, irmãos, aqui a gente não precisa estabelecer uma analogia perfeita, ou mesmo uma progressão de pensamento, e a gente vê os pormenores dessa linguagem, o que é que Jesus está querendo mostrar, fazendo essa coesão entre toda essa simbologia. Ele simplesmente está aqui, alternando as imagens, é uma combinação de metáforas que era algo muito comum. Há uma mensagem que é principal, e é nessa mensagem que a gente precisa se deter, a gente precisa observar, para a gente extrair a lição que Jesus está querendo ensinar. Então, assim como Deus no Antigo Testamento, Jesus é o pastor de Israel, mas é também o caminho que leva ao Pai. Eu disse a vocês, o que ele oferece, ele é. Tudo isso indica que ele é de fato aquele que conduz as pessoas ao Pai, o único meio, o único caminho. Lembra de alguma coisa? A gente acabou de ver, nós ouvimos ontem acerca do caminho, né? Isso reforça essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. A metáfora pastor, rebanho, ovelha, ela é muito comum na Escritura Sagrada, ela é recorrente, advém da forte cultura pecuária do judaísmo, né? Onde eles criavam animais, sobretudo ovelhas. Isso é muito comum para a gente, e ele usa dessa linguagem que seria facilmente compreendida pelos leitores de João, mas é facilmente compreendida pela gente também. Acho que quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, se tivesse uma criança aqui, ele ia dizer, é Salmo 23, a linguagem que a gente está habituado, algo que não é estranho para a gente. Então, ele começa agora, eu vou me deter mais particularmente, como eu disse a vocês, a partir do versículo número 7 ao versículo número 10, mas acontece que essa passagem, ela se complementa, na verdade, é uma mensagem só, então, naturalmente, a gente vai ver o que está antes, o que está depois, para fortalecer isso que Jesus está, essa mensagem do centro aqui, que ele começa dizendo assim, eu sou a porta. O que é que Jesus quer dizer aqui? Eu sou a porta. Naquela época, havia apriscos permanentes e aqueles apriscos que eram temporários. Nas regiões mais frias, como as colinas da Judéia, as ovelhas elas acabavam passando parte do ano em apriscos permanentes e em outra época do ano em apriscos temporários. E esses apriscos temporários, eles eram improvisados. Parte do ano, as ovelhas estavam ali nos seus apriscos permanentes, onde elas não precisavam se deslocar, a condição era amena, tranquila, para que eles pudessem ficar ali, mas em outro período do ano elas se deslocavam, então ali era um aprisco improvisado, digamos assim, cercadinhos temporários onde não havia porta. Então é possível que o pastor dormisse na entrada do aprisco. Não tendo portas, ele mesmo era a porta. Os próprios pastores se deitavam, né, nessa entrada, para quê? Para protegerem as ovelhas de lobos e também impedir que as ovelhas saíssem desse aprisco
temporário. Você já serviu de porta? Às vezes a gente serve de porta, né? Por exemplo, se o portão deu problema, a gente fica desconfiado, diz assim, puxa vida, o portão vai passar a noite aberto, o que é que a gente faz? Ou o muro, quando você está com a casa em reforma, aí você providencia lá um tapume de madeira, né? Eu tinha um costume estranho na infância, que eu nunca sentia segurança nas portas lá de casa. Eu colocava tampas de panela. Não sei. Colocava. Não sei para que serve. Se caísse, caísse, né? Eu corria, morreria do susto, mas enfim. Mas o fato é que talvez você já tenha servido de porta. Aquela fechadura que ficou emperrada, você tem medo de rodar a chave, deixar todo mundo trancado. A gente acaba dando uma de MacGyver, né? Amarra um arame aqui, escora um móvel ali, coloca uma tampa do outro lado. E então, mas sabe o que Jesus faz quando não tem porta? Ele é a própria porta. Ele se deita. Ele protege. Ele não arreda o pé. Você sabe que quando você está se sentindo inseguro, ou você tem a função de proteger alguém, dificilmente você consegue dormir, não é? Fica aquele sono leve e você fica meio assustado. E tem gente que acorda não sei quantas vezes à noite para ver se a porta está trancada. Vai dormir, está trancado, mas você acorda. Se nós, pecadores, fracos, temos esse cuidado, que dirá o nosso pastor? Aquele que não dormita, o guarda de Israel. Ele é a própria porta que nos mostra aqui esse amor e esse cuidado desse Senhor. Ele é a própria porta. Mas sabe de uma coisa? Nem todos conseguem enxergar essa porta. Aqui a gente consegue perceber que há uma dicotomia. Há aqueles que enxergam Jesus como a porta, aqueles que enxergam Jesus como o pastor. Porque vimos ontem, o pastor Cleiton mostrando que até o capítulo 12 é o livro dos sinais. Jesus está mostrando os sinais acerca de quem ele é. E muitos viam e muitos criam. E entendiam que ali era o pastor, se sentiam abraçados e seguros com essa porta, mas outros não. Nem todos conseguem enxergar essa porta. Quem? Esse grupo? De quem Jesus está falando? Ele está criticando de maneira pesada os falsos mestres, os fariseus. Eles não conseguiam enxergar. Jesus era como se fosse uma porta de vidro sem adesivos. Já viu? Você já viu alguém batendo na porta de vidro? De cabeça. Bah! Não consegue. A porta está lá, mas eles não observam. Mas Jesus estava sinalizando, eu sou a porta. Veja, aqui nessa passagem ele vai repetir duas vezes, versículo 7, versículo 9, ele vai repetir, eu sou a porta. Mas é inútil. Tem gente que não consegue ver Jesus como esse caminho para Deus, essa porta. E esses religiosos, eles poderiam até fazer um curso de teologia. Aliás, eles tinham um curso de teologia, não é? Eles eram doutos, eles eram fariseus, escribas, gente versada, gente que conhecia bem a lei, mas não conseguiam enxergar Jesus Cristo como aquilo que ele é, mas não era por falta de aviso. Jesus vai dizer a razão porque eles não entendiam, porque eles não compreendiam. Olha o que diz no versículo 26 do próprio capítulo 10. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Esse é o fato. Seus corações estão endurecidos, eles são cegos, eles estão cegos. Falar em cegueira, nós vimos aqui, né, sobre Jesus ser a luz do mundo, e quando a gente volta para o capítulo 9, sabe o que é que trata lá? Da cura de um cego. Na narrativa vai mostrar que o cego, ele acaba declarando o senhorio de Cristo, ao passo que os religiosos, eles ficam cada vez mais cegos, em tenebrosa e terrível escuridão. Não há luz para eles. E curioso que no capítulo 9 acaba mostrando quem eram os verdadeiros cegos ali.
não era o cego, agora ele vê. É isso que ele declara. Mas aqueles que tinham supostamente o conhecimento e a luz, mas não viam Jesus Cristo. Vocês não creem, porque vocês não são parte do meu rebanho. Mas há quem enxergue a porta. Tem gente, ou melhor, tem ovelhas que conseguem nessa história ver quem é Jesus Cristo. Essas conseguem enxergar essa porta. Por isso no versículo 8 diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Segure isso aí que daqui a pouco a gente chega lá. Mas olha a parte B desse versículo, que diz o quê? Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ele está falando justamente dos seus. Aqueles que conheciam a voz do pastor. Nessa mesma narrativa, lá nos versículos 27 ao 30, a gente vai ver essa declaração. Olha só, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. No versículo 3, no começo da narrativa, vai dizer: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Percebe que é uma relação diferenciada aqui? Ao passo que uns são cegos e dizem acerca de Jesus: esse tem demônios. No final dessa narrativa, Jesus mostrando quem ele é, pregando, no final eles vão dizer assim: esse tem demônio. Mas outros conseguem ver. Na verdade, esses conseguem ouvir. É interessante que as ovelhas identificavam quem eram os seus pastores, não de maneira visual, mas por aquilo que elas ouviam. Os pastores, eles tinham uma forma peculiar de chamar o seu rebanho. A imagem aqui, de maneira geral, a gente pode perceber que entender que tinha um só aprisco, muitas vezes, e nesse aprisco ficavam rebanhos de vários pastores misturados. E ali o pastor chegava e ele chamava de uma maneira diferenciada, e aquelas suas ovelhas, naquele aprisco, entendiam, ouviam, reconheciam a voz do pastor e saíam. Mas não somente isso, esses pastores, eles tinham um tratamento particular, diferenciado com cada uma de suas ovelhas. Eles davam nomes, apelidos às suas ovelhinhas dentro do seu rebanho. Ou seja, não é só o rebanho, mas cada ovelha. É assim que Cristo nos trata de maneira particular. Essas ovelhas reconheciam o pastor e o pastor conhecia cada uma das suas ovelhas. Chamavam, elas atendiam, ouviam, reconheciam o pastor. O que é isso? Isso a gente chama de um chamado eficaz. É uma graça irresistível. Aqueles a quem o Senhor chama, dadas pelo Pai, elas ouvirão, elas atenderão e elas virão. Ele conhece cada ovelha pelo nome, as chama, ele as ouve e elas vêm. Esse é um Senhor, um Deus pessoal que nos trata. Nós somos ovelhas, somos rebanho desse pastor, mas somos ovelhas, cada um de nós somos ovelhas desse supremo pastor. Ele nos conhece. Calvino, a fim de explicar melhor essa passagem, ele vai fazer algo formidável. Ele vai fazer uma pergunta. Porque, olha, ele estava pensando, olha, se tem várias ovelhas nesse curral, e o pastor chama, nem todas pertencem a esse pastor. Elas só se tornam ovelhas no ato da chamada do pastor. Deixa eu explicar. Calvino faz uma pergunta. Quando uma pessoa começa a pertencer ao rebanho de Deus? Quando é que ela começa? Então ele explica que as ovelhas portam a marca do pastor
como se já nascessem com essa marca. Ele vai dizer: estamos por natureza longe demais de ser ovelhas, mas ao contrário, nascemos leões, tigres, lobos e ursos, até que o Espírito de Cristo nos domestique e de bestas selvagens e indomáveis nos transforma em dóceis ovelhas. E assim, de acordo com a eleição secreta de Deus, já somos ovelhas em seu coração antes mesmo de nascermos. Porém, começamos a ser ovelhas em nós mesmos pela vocação por meio da qual Ele nos congrega ao seu rebanho. Nós já somos ovelhas em seu coração antes mesmo de nascermos. E que coisa maravilhosa é essa? Que é no ato da chamada, onde aquela marca que nós já nascemos com ela vai nos despertar. Precisa desse chamado. O pastor precisa chamar. E como é que o pastor está chamando? O pastor está chamando. Eu estou pregando. O evangelho está sendo exposto. O Supremo Pastor está chamando por meio da sua palavra. Percebe isso? Talvez você possa dizer: esse ensino é confuso demais. Me deixa tão confuso, porque eu não sei se eu sou ovelha. E ora eu penso que sou, ora eu penso que não sou. E eu fico pensando: será que os meus parentes são? Será que não são? Meu amigo, venha. Se você ouve a voz do pastor, é só vir. Você tem ouvido o evangelho, você crê, então venha. Isso basta. Isso basta. Veja, irmãos, o Senhor é a porta para as suas ovelhas, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, os que não entram pela porta, que é Jesus, esses são perigosos. Fique atento a isso. Eles ameaçam o rebanho do Senhor. Novamente o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim, eles são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Agora a parte A, né? Ele está dizendo assim: quem veio antes de mim, eles são enganadores, salteadores, para reforçar o mau caráter desses falsos, desses religiosos. Mas quer dizer que ele está dizendo que todo mundo que veio antes dele é ladrão, é impostor, começando de João Batista, e está dizendo que Moisés, Elias, Daniel, todo mundo era falso mestre, falso pastor? Não, não é isso. Eles testificaram acerca do Senhor Jesus Cristo. Jesus era a mensagem principal anunciada por esses profetas, por esses irmãos. Na verdade, Jesus está falando aqui dos líderes corruptos de Israel e de Judá, que há muito tempo estavam pervertendo o caminho do Senhor, isso desde o Antigo Testamento. Ora, ou você não sabe que desde que há rebanho do Senhor, também há ladrões e salteadores? Não há uma linhagem dos justos, a qual o Senhor preserva o remanescente fiel, mas também não há a linhagem dos réprobos, daqueles que são reprovados e que querem atrapalhar o caminho do Senhor. Isso sempre existiu. Por isso ele está se referindo aos reis, sacerdotes e agora, ultimamente, a quem? Ao sinédrio. Jesus está aqui denunciando sua negligência, falta de caráter e falta de espiritualidade, de coração com cuidado para com os seus, para o rebanho do Senhor. Assim como eu li para vocês no versículo 1. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja que curioso, porque Jesus aqui ele está repetindo um ensino. Os religiosos, os fariseus não tinham entendido. Aí ele muda a figura. Ele está falando que é pastor, depois ele está dizendo que ele é a porta, não é? Mas quando ele fala dos falsos mestres, ele usa a mesma linguagem.
Vocês são ladrões, vocês são salteadores. Eu não estou entendendo, explica, vocês são ladrões, vocês são salteadores. Quer linguagem mais clara do que essa? Ele está reforçando, censurando esses religiosos. Por isso, no versículo 10, ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Geralmente, a gente atribui esses adjetivos a quem? A Satanás, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. É verdade. Ele é um mistura do Vingador com o mestre dos magos. Mas aqui está falando dos seguidores de Satanás. Um pastor ele não rouba, ele devolve. Ele não mata, ele dá vida. Ele não destrói, ele constrói. Não foi essa mensagem ao profeta Jeremias? De construir, de derrubar, de fato, aqueles que já estavam, que eram filhos da perdição, mas de edificar, de construir. Jesus está denunciando aqui claramente esses falsos mestres. Lembra, eu falei no capítulo 9, Jesus está tratando aqui sobre um homem que era cego de nascença, ele era mendigo. Numa situação deplorável. Um homem que vivia marginalizado, na sarjeta. Um homem invisível para a sociedade da época. Jesus aparece para esse homem, quer dizer, aparece ou não? O cego não vê ainda, mas ele cura esse cego. E aí os fariseus chamam esse indivíduo, começando a indagar: quem foi que curou você? Foi um homem chamado Jesus. E ele é o quê? Ele é profeta. E eles começam a apertar aquele homem, perseguindo. Até que no final do capítulo 9, há uma declaração desse ex-cego. Olhe lá no capítulo 9, perceba isso. No final, no versículo 34 do capítulo 9, ele diz assim, no versículo 31, olha a fala do ex-cego. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o que, irmãos? Se expulsaram. Veja, era um homem cego, um mendigo, que tinha sido curado pelo Senhor, e eles expulsam esse homem da sinagoga porque declaram o senhorio do pastor que eles mesmos deveriam estar declarando e pregando. Mas sabe o que Jesus faz? Olha o versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Aquele homem foi expulso da sinagoga. E quando ele é expulso da sinagoga, quem está esperando? Jesus está esperando. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o pastor que acolhe, que abraça, que não veio para matar, que não veio para defraudar, que não veio para pisar na cana esmagada, mas que veio acolher e abraçar um povo que sofria porque não tinha pastor. Em Ezequiel, no capítulo 34,
O próprio Deus Yahvé está denunciando os falsos pastores, que ao invés de estarem pastoreando o rebanho do Senhor, eles pastoreavam a si mesmos. Há uma denúncia gravíssima ali, desde o Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 34, eu peço que você assim o faça, e leamos juntos o versículo número 23. Olha o que diz os versículos 11 e 12, depois a gente lê o 23. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. E olha o que diz no versículo 23 agora: suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eis aqui o pastor prometido, o perfeito Davi. Davi matava ursos e leões. Jesus entregou sua própria vida. O verdadeiro pastor. Eis o verdadeiro pastor enviado por Deus. Ele é o nosso pastor. Ele é a porta. Eu vi nesses dias uma campanha de uma dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. O líder dizia assim, mais ou menos: doe as suas coisas para a igreja antes de morrer. Antes de morrer, passe os seus bens para a igreja. Aí eu fiquei imaginando um pastor visitando uma ovelha debilitada, percebendo que talvez aquela ovelha esteja vivendo de fato seus últimos dias. O que é que essa ovelha precisa ouvir? Meu irmão, descanse, Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor, descanse nele. Nessa mensagem do Salmo 23, mas imagine só esse pastor dizendo: você vai morrer, mas passe aquilo que você tem para mim antes de morrer. Isso é inconcebível, meus irmãos. Para nós, pastores, e todos nós que de fato somos pastores, no sentido de apacentar alguém que está sofrendo, você sabe que o momento do leito é um dos momentos onde a pessoa está mais sedenta de ouvir o evangelho. É só que eu vi que Jesus é o seu pastor e que tem conduzido, e que conduziu pelos pastos verdejantes, e que ele há de conduzir pelo vale da sombra da morte. Descansem nesse pastor. Aí você me vem com uma mensagem dessa. Jesus olha para esses homens e diz assim: vocês são ladrões. Esse é o meu povo. Eu, sendo rico, me fiz pobre, miserável, para dar vida. E vocês fazem isso.
Eu pergunto a você, meu irmão, você tem dado crédito a esse tipo de pregação? Tenhamos cuidado. Não dê ouvido a essas pregações. Não dê audiência aos seus programas. Não dê cliques às suas postagens. Não financie a obra desses impostores da fé. Pare de fazer isso. Há pessoas que simpatizam de tal maneira com esses falsos. Já tive caso até de uma ovelha de outra congregação, eu saber que ela financiava um desses movimentos que deturpam a palavra de Deus. Tenham cuidado. Há ladrões, esses ladrões têm diploma de pastor. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, consumido nas mídias sociais, no YouTube. Tem ladrões também, internautas, os hackers, que estão aí disseminando tantas mentiras. Precisamos compreender essa mensagem, precisamos estar atentos. Se você tem sido ameaçado, sentido ameaçado por falsos mestres, as ovelhas, é um bicho meio tolo, inofensivo. Mas ela pode correr. Então fuja, meu amigo. Fuja desses falsos. Aos jovens eu tenho um conselho. Eu não, Paulo. Ele diz lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra de Paulo é cuidado. Alguém quer lançar uma rede em você. Sabe por quê? Porque jovens militam, jovens vão à frente, jovens se pronunciam, jovens, eles têm esse ardor de se posicionar, não é isso? Aí sabe o que é que João diz? Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Ele está reconhecendo isso, mas vocês têm vencido o maligno. Então tenhamos esse cuidado também, meus irmãos. Isso também é assentar na roda dos escarnecedores. O Bitiel estava pregando aqui no Salmo 1. Às vezes a gente vê o Salmo 1, gente que senta na roda dos escarnecedores, deturpando. E às vezes a gente olha só para o homem ímpio, de fora da igreja. Mas tem pessoas que têm um discurso evangelical, mas que também são escarnecedores do Evangelho. Porque todas as vezes que negam a mensagem do nosso Cristo, porque todas as vezes que negam que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, que Jesus é o próprio Deus, que somente através de Jesus há salvação, há comunhão, eles estão agindo como escarnecedores. E a mensagem do nosso Cristo não pode ser escarnecida. Vamos para o terceiro ponto aqui, meus irmãos. Os que entram por essa porta estão seguros e recebem vida abundante. Olha o que diz o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse será salvo. No Antigo Testamento, o Senhor é o pastor que conduz as ovelhas à salvação. Quando o autor do Salmo 78 vai mostrar a salvação do Senhor, o livramento do Egito, olha a linguagem que ele usa. É Salmo 78, versos 52 a 54. Ele diz assim, fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, como um rebanho, olha a linguagem, como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. A linguagem é essa, desse pastor que salvou, né? Lá o povo de Israel. Desde o Antigo Testamento há uma promessa de um pastor. Eu falei para vocês, Ezequiel, eu quero falar um texto que está em Números, capítulo 27, versículos 15 ao 17, quando Moisés, sabendo da sua morte, a preocupação dele, ele era um verdadeiro pastor, Moisés, né? Era um verdadeiro pastor, porque ele estava se preocupando com o povo. Ele diz assim, então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor
autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha a linguagem aqui, para que a congregação do Senhor, a igreja do Senhor, não seja como ovelhas que não têm pastor. Essa é a preocupação de Moisés. E Deus envia. Quem é o sucessor de Moisés? Josué. E Josué, a escrita de Josué é a mesma de Jesus. Ele apontava para aquele que é o supremo pastor, como sucessor. Jesus é o último, ele é o excelente, é a porta excelente. Agora, meus irmãos, primeiro Josué, com méritos, conduz o povo derramando o seu suor. O último Josué, que é Jesus, ele conduz o seu povo também, derramando o seu suor, mas derramando suas lágrimas, mas derramando também o seu sangue. No Novo Testamento é esse pastor que conduz o seu povo à salvação, mas agora como? Através da sua morte. Ele reforça aqui, mostrando quem é esse pastor, mostrando que em Cristo, nessa porta, a gente pode ter segurança. No verso 9 ele diz assim, que ele entrará e sairá e achará pastagem, conduzido pelo Senhor. É a mesma linguagem de Números, né? Porque Moisés está pensando, eu quero, Senhor, que o Senhor mande alguém que possa sair com o povo, que possa entrar com o povo. Ele está pensando na jornada do povo até a terra prometida. E aqui essa linguagem que a gente pode perceber nessa passagem, entrará e sairá e achará pastagem. As ovelhas vêm ao redil em busca de segurança e saem para a pastagem sob a guarda de seu pastor. Se elas estão no curral, elas estão seguras, mas elas podem sair do curral. E elas sabem que estarão seguras. Mais uma vez, lembra do Salmo 23? Pastos verdejantes. São ovelhas que saem no pasto verdejante, porque elas têm uma promessa maravilhosa dada pelo próprio pastor. Nesses dias, Heitor foi brincar a primeira vez sozinho lá no condomínio. E foi toda uma preparação, né? Porque os meninos eram maiorzinhos, e a gente preocupado. Aí teve uma tarde que eu disse, Heitor, vai colocar seu chinelo e sua camisa. Ele estava bem largado em casa, né? Agora você vai brincar com os meninos lá embaixo. Vou, pai. Chegou, o olho dele brilhou. Você vai. Ele pegou as coisas e desceu. Quando ele desceu, Senhor, guarda meu filho. Aí eu fiquei acompanhando da janela, né? Porque dá 2 acessos, olhando da janela. E aqui, tudo bem, eu estou vendo meu filho. Aí ele dobrou lá uma esquina, eu fui para outra janela, olhei. Aí daqui a pouco ele entrou para um lado que eu não conseguia mais ver. Eu disse, pronto, Raquel, é Deus que está guardando nosso filho. É Deus que está guardando você. Quando você entrar, quando você sair. O Salmo 23 vai dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Vocês sabem, todos os dias da minha vida. E a sensação minha naquele dia foi essa também. A bondade do Senhor te conduzirá, meu filho. Mesmo quando o papai não estiver vendo, tem um pastor que ele está perto demais. Que segurança tem em Jesus. Que confiança nós temos em Jesus. Você pode descansar nessa manhã? Esse pastor. Em meio a toda essa ameaça, os falsos pastores, ladrões, mercenários, o pau está quebrando aqui. A promessa de Jesus é de segurança. É uma promessa incomparável. Mas ele reforça, diz assim, que em Cristo há plenitude, nele mesmo há plenitude de alegria. Porque ele vai dizer lá, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja a própria linguagem de Jesus. Ele está falando que é porta, ele está falando que é pastor, e ele diz, eu vim. Agora, se apropriando da linguagem que ele estava usando antes, de pastor. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, ele está mostrando que nele há plenitude de alegria. Delícias perpetuamente. Glórias a Deus. Certa vez perguntaram ao pastor João Calvino, quando ele foi questionado sobre a sua pobreza. Aí ele disse, eu não sou pobre. Eu não sinto falta de nada. Veja, pobreza e riqueza não é medida a partir daquilo que eu tenho, mas a partir daquilo que me faz falta. Por isso ele diz, eu não sou pobre, eu não sinto falta de nada, porque eu tenho tudo. Eu tenho plenitude de alegria na presença do Senhor. O Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Você já sentiu essa sensação de estar saciado? Os boletos estão para pagar, a feira por fazer, compromissos que vão se vencer, e você está descansando em Deus, saciado. Eu não estou dizendo que isso você vai parar de trabalhar não, viu, irmãos? Mas você está saciado na plenitude, eu já tenho tudo, por isso eu não sinto falta de nada. Meu irmão, na mocidade com tantas inquietações, você olha para o seu pai e diz, meu pai tem isso. Você olha para a sua mãe, minha mãe já subiu vários degraus na sua vida profissional, já conquistou isso, já conquistou aquilo, meu colega fez isso, e eu? E agora, Senhor, eu vou perguntar a você, você é pobre? Eu queria que você dissesse como Calvino, eu não sou. Eu não sinto falta de nada, porque eu já tenho tudo. Você está inquieto, meu irmão? A inflação, ainda bem que a gasolina parou um pouquinho de aumentar, né? Mas a inflação bate na porta, seu poder de compra diminui, outros tipos de dificuldades são normais em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer governo. E você se inquieta. Eu pergunto, você é pobre? Eu queria que vocês me respondessem. Eu não, pastor. Eu não sinto falta de nada, porque eu tenho tudo. A riqueza no meu coração. Eu estou saciado em Cristo Jesus. A plenitude de alegria. Porque veja, o pastor está dizendo, esse que é a porta, eu vim para que vocês tenham vida, mas não somente vida, mas vida em abundância, essa vida que só o Senhor Jesus pode dar. Isso se refere também, meus irmãos, a esse entusiasmo para sair do curral. Às vezes as pessoas pensam que servir a Cristo é uma vida que você parou de viver, você deu um stop, e aí você vai dar um start quando chegar na glória. Não, já é reino. Já é reino. O portal já se abriu. Você já faz parte desse reino, já é plenitude de alegria. Pode ter o vingador, pode ter o mestre dos magos, pode ter quem for, encantamento. Eu tenho Cristo, eu tenho a paz, eu tenho tudo. Então você tem motivos para se alegrar. O que está roubando a sua tristeza, meu irmão? Se você já tem essa alegria completa, genuína no seu coração, que ninguém pode roubar, que ninguém pode destruir, porque ela é segura, está bem segura em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse pastor veio para salvar. Ele salva os seus, entregando a sua própria vida. É muito simbólica a imagem, eu não queria forçar tanto essa imagem.
para não dar uma de Orígenes aqui. Mas veja como é simbólico o fato do pastor ser a porta e estar deitado. Jesus é aquele que é a porta. E ele se deita na sua morte, para que as suas ovelhas tenham vida e vida em abundância. Por isso, há uma porta que quando o homem entra por ela, ele não deseja mais sair. Essa porta é Cristo. Muitos costumam dizer: Deus, abre uma porta para mim. Abre uma porta para mim. Você já fez parte das suas orações, né? Abre uma porta para mim. A porta já se abriu. Ele é a porta. Lembra de Jacó dormindo lá com a cabeça numa pedra e ele vê uma escada, uma porta aberta para o céu, o anjo subindo e descendo. Jesus é essa porta, meus irmãos, que já está aberta. Você pode dizer: Senhor, obrigado, porque essa porta já se abriu para mim e eu passo por essa porta. Que mensagem maravilhosa em Cristo Jesus nós temos, meus irmãos. Há uma porta que quando o homem vê aberta, ele precisa correr para passar por ela. Através dessa porta, há uma vida de plenitude. A salvação, a perdão de pecados, a restauração, a proximidade com Deus. Essa porta é a que nos provê uma vida mais segura, a vida mais abundante. Jesus, Ele é a porta que nos conduz ao Pai. Essa é a vida plena que Ele oferece a todo aquele que por Ele passar. Passe, meu irmão, passe, meu amigo. Se você ouve essa mensagem, você entende que Cristo é essa porta, você precisa passar por ela. Porque assim, como a porta da arca de Noé, ela esteve aberta. E todos aqueles que creram na mensagem de Deus entraram. Essa porta foi fechada pelo próprio Deus. Jesus é essa porta aberta para a salvação. Mas não demore a passar por ela. Não demore a vir. Se você ouve, creia, venha. No Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Essa porta foi aberta por Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz. Ele abriu uma passagem através daquela grande muralha de separação. Por isso eu repito, em Cristo há perdão, há paz, há restauração. Venha, essa é a porta do eterno, pela qual entrarão os justos, como diz o Salmo 118. Se você consegue ouvir a voz desse bom pastor nessa manhã, você já é ovelha no coração de Deus. Venha. Há uma porta que quando o homem entra por ela, nunca mais deseja sair. Jesus, o bom pastor, o Filho de Deus, Ele é a porta. Entre nela. Vamos orar. Damos graças ao Teu santo nome, Senhor. Essa manhã podemos mais uma vez ouvir a voz do bom pastor. Dessa porta que se abriu para nós. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o único caminho. Para onde iremos nós? Em qual porta entraremos? Se só o Senhor nos conduz para a vida eterna.
Deus, que o Senhor nos dê ouvidos atentos para a gente ouvir a voz do bom pastor. Isso vem através da leitura da palavra, do culto público, do culto familiar, das nossas devocionais. O Senhor conhece o nosso nome, o Senhor nos chama, o Senhor nos chamou. Que grande privilégio nós temos. Ó Altíssimo, o que Cristo oferece, Ele é salvação, Ele é a paz, Ele é o suprimento. O nosso Salvador. Livra-nos, Senhor, dos ladrões, dos impostores da fé. Que a Tua igreja esteja atenta, Senhor. Que estejamos, ó Pai, dispostos a não dar ouvidos, ó Senhor, a ninguém que não porte, Senhor, o Evangelho em seus lábios. Chama, Senhor, nessa manhã. Talvez jovens adolescentes, adultos que têm passado pela porta, têm visto essa porta, olham de longe e veem um parque, vê que é algo que atrai os olhos, mas se negam a entrar. Ó Deus, só o Senhor pode abrir o entendimento. Só o Senhor pode salvar. E o Senhor é poderoso para fazer isso. Te louvamos, Senhor nosso, Filho de Deus, bom pastor, nossa porta, aquele que nos conduz a Deus. Amém.